In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, graça cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar, por favor. Hoje nós celebramos o 7º dia da oitava de Todos os Santos, que acaba amanhã, e depois o primeiro sábado do mês do Imaculado Coração de Maria, que vamos propor aos devotos que iniciemos no mês de dezembro. Aí temos dezembro, janeiro, fevereiro, março, terminando em abril, com a graça de Deus. Quem quiser iniciar hoje, terminaria em março. Bom, fica ao gosto dos devotos. E assim, nós fazemos o que podemos para praticar essas devoções, que, bom, temos poucas ocasiões, poucas missas para praticá-las. Para terminar comentar sobre os santos, nós já vimos algo sobre eles e vamos levar toda a nossa vida, porque tem vida de muitos santos na história da igreja, e depois vamos de fato contemplá-los no céu e entender a obra de Deus em cada um deles. Mas nosso Senhor disse a todos, e nós vemos isso nos santos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Então, sobre esse tema, vamos considerar sobre essas palavras de Nosso Senhor na vida dos santos e na nossa vida. Nós estamos em mês de novembro, fim do ano, de um ano complicado, como todos os anos, hein? E depois vamos considerar um pouco esse cansaço, porque todos estão cansados. Não para tudo, mas para as principais coisas da nossa vida, nós estamos esgotados, cansados, fastidiados, fatigados e todas estas coisas. E para o que nós deveríamos estar assim, nós não estamos. Então vamos considerar um pouco a respeito para emendar a nossa vida. Como dizia Santo Antônio, quando nós honramos os santos, nós temos que fazer da vida deles um prumo. Então, colocar a nossa vida e endireitar conforme essa retidão que o prumo dá. Santos cansados e estressados, nós nunca vamos encontrar na história da igreja. Mas não quer dizer que os santos foram ociosos. Pelo contrário, não existe santo ocioso. É conhecido pelo esforço, talvez mínimo ou não tão pequeno, que não é fácil rezar. Todos nós sabemos disso. Rezar bem, rezar devota, atentamente, não é coisa fácil. Então, a vida contemplativa, que consiste não só em rezar, mas rezar bem, estar unida a Deus Nosso Senhor de maneira íntima, é algo muito difícil. E para consegui-lo com perfeição, os santos tiveram que renunciar às coisas. É fácil renunciar ao que nós não temos. Mas só que muitas vezes nós não temos materialmente aquilo, mas no nosso coração nós temos, por um desejo desordenado. E os santos, para poder contemplar Deus com sua vida de oração íntima, eles não só renunciaram, por exemplo, São Francisco não renunciou somente à sua nobreza e riqueza, mas ele arrancou da sua alma a vaidade do seu nome, da estirpe e todo o desejo que ele tinha dos bens terrenos. Ou seja, ele se esvaziou. Isso não é coisa fácil, é coisa laboriosa ao extremo, porque é lutar contra desejos, às vezes honestos, mas do modo de execução desordenado. Para que se esvaziar-se? Para encher-se de Deus Nosso Senhor. Então nós vemos santos contemplativos que poderíamos, na nossa visão moderna, dizer, eles eram ociosos. Não, a vida contemplativa é muito laboriosa. E é um esforço imenso de estar na presença de Deus e ser fiel a essa presença de Deus. E dormir, acordar, trabalhar, praticar a caridade, continuamente, tudo baixo ao olhar de Deus, Nosso Senhor, e isso todos os santos fizeram, porque todos foram contemplativos.
Depois nós tivemos santos muito ativos. Nós temos aí, por exemplo, São João Bosco, que está cuidando de uma escola de um monte de crianças, hein? E não era a fina flor da Itália que ele se dedicou. Um São João Batista de La Salle, que se dedicou aos delinquentes, ou São Filipe de Neri, aqueles meninos complicados que andavam escondidos nas catacumbas. Hoje equivaleria a ir nas praças, juntar os drogados do dia de hoje, fazer uma escola e fazer deles santos. Mais ou menos isso, salvando as distâncias dos excessos da época. E nós vemos eles aí pedindo esmolas, construindo escolas, formando sacerdotes religiosos para serem excelentes professores. Mas só que junto disso, eles estavam rezando continuamente. Nós vemos São João Bosco trabalhando e pedindo esmola para construir aquela basílica magnífica a Nossa Senhora Auxiliadora e todas as escolas que ele fez e toda a obra que ele levou a cabo, mas não só trabalhava com suas mãos, mas a sua alma estava contemplando a Deus, por isso ele é um santo. Então nós não vemos santos ociosos. Não existe um santo preguiçoso, um santo que cruzou o braço e ficou de uma maneira de um nirvana. Porque não existe isso numa interpretação católica. Todos trabalharam continuamente para estar com Deus. Mas Nosso Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Mas só que os santos, eles não se cansaram de trabalhar por Deus, porque trabalhando, isso é magnífico. E esta é a explicação que lhes darei agora. É justo o homem não tem, por isso o homem moderno está destruído. Quando nós trabalhamos para o bem, e no bem nós temos o nosso arrimo, nós podemos fazer o que for para o bem, mas no bem nós nunca encontramos a nossa destruição. Porque o bem íntegro, ele é íntegro na sua causa, e para a consecução do bem, o modo de alcançá-lo também é um modo bom. Ninguém vai praticar a virtude fazendo coisas erradas. Jamais. Isso é impossível. Então, quando vamos praticar a virtude, qualquer virtude teologal ou moral, qualquer virtude, e fazemos com modus operandi virtuoso, e nós estamos desejosos do bem, no bem praticado, ínfimo, ou intenso, nós temos o nosso repouso. Por isso, nós não vamos ver um santo que estava na fila de um psiquiatra. Primeiro que isso é ciência moderna. Naquele tempo não existia, não era porque faltava conhecimento no homem, é porque não precisavam de um psiquiatra. Hoje o homem moderno precisa, hein? Nós falamos de um psicólogo, que também trata das pessoas muito bem. Aí falar na Idade Média não existia, porque era ignorante? Não, porque não precisaram disso. É muito simples, porque trabalhando para a virtude, almas que estavam na retidão do caminho do bem, encontravam no bem o seu repouso. Então, praticando a virtude, mesmo com o ardor de praticar a virtude, no bem feito, repousavam e encontravam o seu deleite, o seu descanso no árduo trabalho, mas um trabalho que estava unindo, de um certo modo, a Deus nosso Senhor. Então, quando Nosso Senhor diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, Nosso Senhor está a dizer também, por quê? Porque o corpo se cansa, e nós vemos santos fatigados fisicamente, mas a alma deles não estava cansada, por isso mesmo no leito de morte, eles estavam aí fazendo o que podiam para aumentar em graça, aumentar em méritos, praticar as virtudes ao mais heróico, e pararam de trabalhar para o bem quando a sua alma se separou do corpo. Aí o santo, por isso nós dizemos a todos que descansem em paz as almas dos fiéis defuntos, porque se supõe que trabalharam, infelizmente muitos vão continuar um descanso de um ócio maligno, bom, e não vão descansar porque no purgatório não há repouso. Mas os santos descansaram no bem que procuraram. O homem moderno, que é o nosso caso, infelizmente, estamos destruídos, já mal nascidos, por assim dizê-lo, e mal cultivados neste habitat maligno, onde reina a apostasia e os vícios. E para praticar a virtude, nós damos como desculpa a ínfima virtude, porque o mundo é adverso. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, isso não é desculpa. O mundo sempre foi inimigo da santidade. Nós vamos ao primeiro século da nossa religião, nós temos os hebreus que querem matar os apóstolos e aqueles que eram batizados, e nós temos 3 séculos em que o Império Romano, que era mais ou menos o Império Universal, trituraram os mártires numa carnificina que nós chamamos hoje a multidão dos mártires que honramos.
Mas só que durante aqueles tempos horríveis, floresceram as virtudes, e mesmo assim nós não vemos ninguém ficar louco por praticar a religião, porque existe um equilíbrio, contando com a graça de Deus que jamais falta e jamais faltará, e junto com essa graça de Deus abundante, nós vemos o quê? Os esforços das almas retas que vão correspondendo a essas virtudes, a essas graças atuais, aqueles momentos, e nós vemos brilhar em crianças virtude de que nem hoje o mais idoso, com a vida mais experimentada, tem. Por quê? Porque corresponderam aqueles pequenos a graças especialíssimas que Deus deu e nunca retrocederam. Mas não vemos homens cansados. E Nosso Senhor vai dizer, vinde a mim, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Aí nós entendemos porque o santo nunca se destruiu no caminho do céu. Quem carrega um peso leve e um fardo suave, ou ao revés, carrega, mas não vai se estropiar no caminho. Porque é leve, porque o mais pesado, quem carregou? Nosso Senhor no Calvário. E nós temos que carregar o nosso peso leve, mas nós estamos num estado tão enfermiço que carregar uma pena faz com que transpiremos e cheguemos a 2 metros exaustos, porque o homem moderno tem um problema. E o problema é essencial, eu digo até na nossa prática do nosso catolicismo, é a falta desta robustez de alma. Nós somos medíocres. É o que Deus Nosso Senhor dizia ao profeta Daniel, que é um homem de santos desejos, ou seja, de grandes desejos. O homem hoje não quer ser santo. Nós estamos muito satisfeitos por nós não irmos à missa nova e não sermos modernistas, mas nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos desejosos de sermos santos. E não ir à missa nova e não ser modernista é um aspecto. Por quê? Para buscar uma santidade que esses lugares não nos dão, mas só que nós temos um desejo medíocre. E esse desejo medíocre faz olhar o leve peso como uma carga onerosa e fastidiosa, e faz com que as almas, com o peso de um terço, o peso de uma ação de graças, o peso de qualquer prática católica estejam exaustas. E isso é a explicação que ele fez, porque o mesmo tradicionalismo jaz entre, assim, mortos-vivos. E por isso nós não podemos gloriar dizendo que somos melhores que ninguém, porque mesmo o modernismo tem gente em melhor estado, apesar dos pesares. Por quê? Porque vive uma devoção sincera a Nossa Senhora, pratica alguma coisa de penitência e, apesar de todos os pesares, vivendo no habitat adverso à sua salvação, estão em melhor estado que nós, em terreno fertilizado pelo sangue de Nosso Senhor. Esse caminho que estamos trilhando passaram todos os santos do céu, e nós aqui estamos exaustos, não chegamos à primeira curva. Por quê? Porque somos medíocres. Isso é preocupante. Essas almas medíocres, elas não se salvam. Então nós temos que pedir, cada vez que estamos na Santa Missa, essa generosidade de alma para salvar a nossa alma com santidade de vida, em coerência com o que nós estamos venerando, que são a multidão desses santos. Outra explicação por que nós não temos esta robustez para carregar esse peso leve, esse fardo suave, é porque o que nós fazemos para o pecado, nós fazemos com generosidade. O que nós fazemos para o mundo, nós fazemos sem medida. Lhes dou um exemplo, e não desmereço o que vou dizer, porque não é para desmerecer. Para a vida humana, seja um ideal honesto ou trabalho para um êxito honesto, econômico, nós não nos importamos de levantar 37 anos às 5 da manhã, de fazer 37 ou 38 anos de pegar um trânsito de 2 horas para chegar no trabalho e outros 2 horas para voltar do trabalho, desde que o nosso sagrado salário esteja lá. E vamos usar aquilo para quê? Para muitas estupidezes, nem sempre são para coisas honestas. Mas nós vemos um homem pecador, se ele mudasse esta rotina e a enobrecesse de fato e fizesse um pouquinho menos talvez, mas com regularidade de todos esses anos para Deus, nós seríamos um santo. Nada mais, nada menos que um santo encarando o trânsito de São Paulo, nada mais e nada menos que talvez com coroa de mártir até, mas só que porque nós não temos, porque quando é para as coisas de Deus, nós nos desculpamos, achando que é exagero eclesiástico, que é fanatismo ou jansenismo de nossa parte,
Mas para as coisas do mundo nós fazemos com heroicidade, que é transladando-a para o âmbito católico, seria a prática de virtudes das quais nos desculpamos para não fazer para Deus nosso Senhor. E aí quando vamos carregar aquele peso suave, aquele fardo leve, nós somos esmagados, porque a nossa vontade, a nossa generosidade se entregou absolutamente para o que nós queremos. Então vamos agora ver qual o diagnóstico, porque nós não somos santos, porque nós não queremos. Porque força de vontade existe. É só olhar todos esses que trabalham para, o seu salário necessário, ou aqueles pecadores que todas as sábados, da sexta a sábado, estão nas suas baladas noturnas, se enchem de álcool, chegam na sua casa, só Deus sabe como, para encarar uma segunda-feira numa ressaca. Mas se falamos de uma vigília, padre, pelo amor de Deus, é recomendação médica que devemos dormir 8 horas por dia. Por favor, não sejamos ridículos. A Deus não se engana. E quando nós desculpamos do ardor da cruz de Cristo, nós estamos zombando de Deus. E disse o apóstolo São Paulo que de Deus não se zomba. Então, o homem moderno, eu digo nós que aqui estamos, não podemos mitigar a nossa religião porque nós não conseguimos carregar um peso suave e um fardo leve. E se nós estamos nesta anêmica situação de alma, é porque nós estamos malgastando as forças de nossa alma com aquilo que não serve para a nossa salvação. Como consertar tudo isso? E com isso concluo. É se converter a Deus. O que é conversão? Conversão, imaginem os senhores que estão para ir para um lugar determinado, para ir a Belo Horizonte, tem que um caminho. Em realidade, tem vários caminhos que levam lá, até esse lugar. Mas só que, ao tomar um caminho errado, nós olhamos no mapa, está errado. Eu volto, retrocedo e entro no caminho certo. Esse retroceder, sair do caminho errado e entrar no caminho certo chama conversão. E todos nós devemos, todos os anos, em algum momento, principalmente nessas grandes festas, olhar que caminho nós estamos usando para chegar até o céu. Só existe um caminho. Se nós estamos fazendo qualquer um que não seja esse caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho da coerência com o Evangelho, é porque nós estamos no caminho errado. Então nós temos que, se queremos ir para o céu, sair das vielas e atalhos que nós trilhamos e voltar e seguir o caminho único que leva para a eternidade. Então peçamos essa graça, porque essa conversão fará com que nossas almas se endireitem no caminho da nossa salvação, que nós despertemos desse sono realmente maligno e dessas desculpas ridículas que o diabo e o velho homem colocam na nossa mente para nos desculpar diante de Deus, e essas desculpas nos incriminam cada vez mais. E nosso Senhor vai dizer, mas meu filho, o meu peso é suave, meu peso é leve, meu fardo é suave, você não pôde carregar isso por quê? Acaso eu não te dei minha graça contínua, atual e constante? E Deus dá para todos. Só que o homem resiste por quê? Porque não quer se converter a Deus com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com todas as suas forças e amá-lo sem medida. E se assim for, todo peso vai ser realmente leve, todo fardo vai ser suave, porque assim disse nosso Senhor. E os que estão cansados, vamos até Ele, porque trabalhamos mal para estar cansado, e o que Ele nos prometeu, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, em nosso Senhor, nós temos o alívio dos nossos trabalhos mal feitos, e nós temos a graça de executá-los melhor, de bem a melhor, carregando um peso suave e um fardo leve. Então, grande esperança, longe de nós o desespero, que não pertence à nossa fé. Deus, nosso Senhor, nos prometeu um céu árduo, hein? O caminho do céu não é fácil. Está trilhado de cruz, de espinhos, de martírio, de um monte de coisa. Mas só que nós temos a graça de saltar todos esses perigos, todos esses graves incômodos e chegar lá intactos, como os santos chegaram e nós também podemos chegar. Então que Deus nos conceda essa graça, a conversão sincera que Deus espera e nos dá a graça para que isso aconteça e colocar a mão no arado, como Ele mesmo disse, e não olhar para trás. É hora de dizer tchau mundo e céu, em breve nos veremos. Se isso não acontecer, o peso leve vai nos esmagar e o fardo suave vai também nos deixar em pedaços. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.